Olá pessoal, esta é a parte 2 da aula 4. Espero que vocês já tenham visto a parte 1, então vamos retomar aqui a nossa aula. A gente pode classificar os relé térmicos em relação ao seu desligamento, em função do tempo de partida de motores, né? A gente tem que lembrar que durante a partida esses motores eles vão sofrer uma corrente de partida elevada e assim como os fusíveis retardados têm que suportar essa corrente de partida, os relé térmicos também não podem acusar uma sobrecarga durante esse intervalo de tempo. Então a gente vai ter aí basicamente três classes de relé térmicos, né? A classe 10, 20 e 30, que estão relacionados com o tempo de partida, né? Se o tempo de partida é inferior a 10, inferior a 20 ou inferior a 30 segundos. Existe uma norma internacional, uma IEC, que fala, né, quanto tempo demora para a sobrecarga perceber uma corrente, quanto tempo demora para o relé térmico perceber uma corrente de sobrecarga de 5% do valor da faixa de ajuste do relé térmico, 20%, 50% ou 720%, né, 7,2 vezes maior a corrente da faixa de operação do relé térmico. Esse 7,2 aqui é um número que representa aqui uma partida, né? Uma corrente de partida cerca de 7,2 vezes maior que a corrente nominal do motor. É um valor aí comum, né, em motores elétricos. E aí a gente tem aqui ó, o tempo, né, que os relé térmicos devem suportar sem acusar uma sobrecarga. Então a gente consegue perceber aqui que esse T ele vai até 10, até 20 ou até 30, dependendo da sua classe. A gente tem, obviamente, né, quando a gente olha para essa tabela aqui, a gente consegue perceber que existe uma curva característica do relé térmico, assim como existia do fusível, né? Essa curva característica ela vai mostrar uma relação entre o tempo e a corrente de desarme, né, aquela corrente de sobrecarga superior à corrente de ajuste do relé térmico. E esse gráfico ele é dado em múltiplos dessa corrente de ajuste. Então perceba, se eu tenho um relé térmico que tem uma corrente de ajuste entre 8 e 12, naquele momento a minha faixa varia de 8 a 12, a minha corrente de ajuste é o valor que eu estou selecionado, que pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, entendeu? Então vamos supor que minha faixa é de 8 a 12, só que o meu relé térmico está ajustado para 10, né? Então essa curva vai me dar um valor múltiplo de 10, perfeito? Vamos dar uma olhadinha nessa curva aqui, ó. Então perceba que aqui eu tenho para uma configuração bipolar ou tripolar, né? E aqui eu tenho o tempo em segundos numa escala de segundos ou numa escala de minutos e aqui múltiplos da corrente de ajuste do relé térmico. Então se a gente procura aqui ó, um 7,2, vai estar aproximadamente aqui 7,5 mais ou menos, e eu olho na minha configuração tripolar, eu vou achar aqui um valor de aproximadamente 6 segundos. Então quer dizer que através dessa curva eu concluí que o meu relé térmico ele suporta 6 segundos, sem acionar nessa corrente de partida. Então ele é um relé de classe 10 segundos, né? Que o tempo que ele suporta está de 4 a 10 segundos. Então ele é um classe 10. Essa curva, pessoal, ela é válida somente para sistemas trifásicos equilibrados, com todas as fases presentes. Então a gente sabe que se cai uma fase do motor, ele continua girando, vai dar uma sobrecarga, mas essa curva não vale para essa sobrecarga. Por isso, né, que essa curva não vai valer para sobrecarga, então por isso que para evitar esse tipo de problema, a gente sempre deve utilizar o relé de falta de fase, é um relé específico para indicar a perda de uma fase de alimentação, e esse relé vai acusar, ele vai ser responsável por desarmar o circuito quando ocorre imediatamente a falta, ele não espera nem dar a sobrecarga, entendeu? Caiu uma fase, ele já desarma o circuito, ele não deixa nem esquentar, perfeito? Então essa curva característica ela serve para um sistema de correntes equilibradas. Existem alguns ajustes que nós temos que fazer na corrente do relé térmico, né, na corrente de ajuste do relé térmico, em função da temperatura e da altitude na qual aquele relé térmico é empregado. Nós precisamos lembrar que o seu princípio de funcionamento é com base no aquecimento de uma lâmina bimetálica que está exposta, está submetida a condições climáticas de operação.
Os relé térmicos, em geral, eles foram dimensionados para operar entre menos 20 graus Celsius a 60 graus Celsius, o que é uma faixa bem grande de temperatura, e até 20 metros de altitude, o que também é uma faixa bem grande de altitude. Se por algum acaso a gente excede tanto essa faixa de temperatura quanto essa faixa de altitude, nós precisamos aplicar esses fatores de correção na corrente nominal do motor e na tensão nominal. Esse fator de correção ele quer dizer o seguinte, não quer dizer que, por exemplo, se eu tiver com 80 graus, o meu relé estiver trabalhando numa temperatura ambiente de 80 graus, não quer dizer que a corrente do meu motor vai ser diminuída. Quer dizer que o valor necessário para a minha lâmina bimetálica atuar não é mais aquela corrente de ajuste, né, que ele foi ajustado, e sim um valor menor, que ela vai ser mais facilmente aquecida. Tá? Então a gente consegue ver um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que a gente tem um relé térmico que ele está em uma condição de 75 graus e 3.000 metros. Né? O valor da minha corrente do relé térmico que eu tenho que ajustar, né, que eu vou ajustar dentro daquela faixa, ele vai ser a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço vezes o fator de redução da temperatura. Então, se eu estou em 75 aqui, o meu fator de redução desculpa que ocorreu um erro aqui, tá, pessoal? Se eu estou em... Vamos supor que eu esteja em 70 aqui. Se eu estou em 70, a minha faixa de redução é 0,87. E se eu estou em 3.000 metros, o meu fator de redução da altitude é 96. Então, com isso, eu chego que a minha corrente de ajuste do relé térmico vai ser 84% da corrente nominal do motor multiplicado pelo fator de serviço. E a tensão máxima de operação dele também vai sofrer uma correção aí, que inicialmente era de 680 volts, por exemplo, vai cair para 550 volts. Tá? Vamos agora ao dimensionamento dos relés térmicos, né? Como que a gente faz para dimensionar esse cara, para a nossa aplicação? Primeiramente, a gente já viu, né, que a corrente nominal do motor tem que estar contida na faixa de ajuste do relé térmico. Lembrando que a gente não pode esquecer do fator de serviço. Então existe uma regrinha, tá? Se o meu motor tiver um fator de serviço menor do que 15%, 5%, 10%, 3%, a minha corrente de ajuste do relé térmico vai ser 15%, vai ser 1,15 da corrente nominal do motor. Se o meu motor tiver um fator de ajuste maior ou igual a 15%, 20%, 25%, a minha corrente de ajuste do relé térmico vai ser 1,25 vezes a corrente nominal do motor. Além disso, nós precisamos atentar para as condições climáticas, né? Como a gente já viu, se eu estiver fora da faixa de temperatura, eu preciso multiplicar esse valor do fator de serviço da corrente esse fator de serviço aqui, ou é 1,15 ou é 1,25, tá, pessoal? Não é o fator de serviço do motor propriamente dito. É o fator de correção da corrente de ajuste do relé térmico, nesse caso aqui. E aí eu preciso multiplicar pelo fator de ajuste da temperatura ou pelo fator de ajuste da amplitude. Se eu operar fora da faixa dos dois casos, como no exemplo do slide anterior, eu preciso aplicar os dois fatores de ajuste. Além disso, eu preciso escolher um relé térmico que seja compatível com o contator que eu desejo utilizar na minha aplicação. Tá? Ele precisa encaixar perfeitamente no contator. E eu preciso verificar, tem uma questão interessante, ó, que quando a gente olha no datasheet do relé térmico, ele nos fala qual que é o fusível máximo permitido para aquele relé. Então, quando você tem uma aplicação, você vai fazer o dimensionamento do fusível, igual a gente viu na aula anterior, e você vai chegar num valor de fusível, e depois você vai fazer o dimensionamento do relé térmico, e você vai ver um fusível máximo para aquele relé térmico. Se o fusível que você dimensionou anteriormente for superior a esse fusível máximo do relé térmico, você vai ter que optar pelo menor entre os dois. Né? Você vai ter que, esse valor do fusível não pode exceder o máximo permitido, senão ocorre um comprometimento de uma das duas proteções. Bom, pessoal, vamos a um exemplo aqui então. Olha, vamos fazer o dimensionamento de um relé térmico para o acionamento de um motor trifásico na configuração da partida direta com os dados fornecidos abaixo. Então aqui a gente tem o nosso esquema, o nosso circuito de potência, né, de carga, o relé térmico aqui, e aqui a gente tem o dado de placa desse motor que a gente quer fazer a partida direta. Então tem alguns dados que a gente consegue extrair dessas duas informações.
Primeiro, a gente consegue ver aqui que a gente vai alimentar o nosso motor com 220 trifásico. Então, se a gente olha aqui, a tensão 220, ela vai ser na configuração triângulo, na configuração delta, certo? Nessa configuração delta, a corrente do meu motor é 8,4 e o meu fator de serviço do motor é de 1,15. Está aqui o fator de serviço 1,15. Além disso, ele me dá aqui a relação de corrente de partida sobre corrente nominal, de 6,7. Isso quer dizer que eu tenho aqui uma corrente de partida, uma corrente de pico, de 56,28 amperes. A temperatura máxima que esse motor vai estar operando é de 40 graus ambiente, a altitude está abaixo de 2.000 metros, nós não precisamos aplicar nenhuma correção daquilo que a gente viu, do fator de correção de temperatura e de altitude. Então, nós vamos dimensionar para uma condição normal. O que a gente tem, pessoal? Como o fator de serviço ele é 1,15, ou seja, ele é maior ou igual a 1,15, nós vamos ter que a corrente do meu relé tem que ser 1,25 vezes a corrente nominal do motor. Então, se a corrente nominal do motor é 8,4, a corrente do meu relé térmico tem que estar aí na faixa de 10,5. Lembrando que esse valor não pode ser o valor máximo, tá? Ele não pode ser o valor máximo da minha faixa, nem o mínimo. Então, ele tem que estar contido na minha faixa de variação do relé térmico. Se eu peguei aqui o datasheet de um relé térmico da WEG, tá, pessoal? E aqui, olha, eu tenho que achar um relé térmico que contenha 10,5 dentro da sua faixa de ajuste. Então, perceba que eu tenho aqui um que vai de 7 a 10, não me atende, e um que vai de 10 a 15, não me atende, porque esse 10 me atende também, desculpa, mas perceba que esse 10,5 já fica muito próximo do 10 aqui. Então, o ideal para mim nessa aplicação seria escolher esse relé térmico. Aqui, ele já me dá qual que é o contator, a referência do contator que eu vou utilizar para fazer a ligação. Ele já me dá aqui qual que é a referência do relé térmico que eu vou utilizar. Então, é um relé térmico RW27, 103-0125. E ele me fala aqui também qual que é o valor máximo do fusível que eu posso utilizar. Então, é um fusível de uso geral, né? GLGG, de 25 amperes. Então, quando eu vou fazer a análise dessa minha partida aqui, eu vou fazer o dimensionamento do meu fusível, esse fusível não pode ser maior do que 25 amperes, porque o meu relé térmico não permite, né? Não é recomendado um fusível maior para o relé térmico. Para finalizar nossa aula, pessoal, vamos só ver aqui as vantagens e desvantagens do relé térmico, tá? Como vantagem dele, ele tem uma compensação automática de temperatura ambiente, já que sua lâmina bimetálica ela está sempre na temperatura ambiente, então ocorre meio que uma compensação, a gente não tem que preocupar se ele está em 20, 30, 40 graus, desde que ele não esteja fora daquela faixa de menos 20 a 60 graus, né? Senão a gente vai ter que aplicar aqueles fatores de correção. Ele tem uma vantagem muito interessante, que ele tem uma interface com o circuito de comando. Então eu vou utilizar o contato normalmente fechado dele para interromper o circuito no caso de uma sobrecarga. Vou utilizar o contato normalmente aberto para ligar um LED, para ligar um sinalizador indicando uma sobrecarga. Então isso é muito legal, né? Eu tenho uma faixa de ajuste de corrente, né, que me dá uma flexibilidade muito maior para utilizar esse componente. E eu tenho um botão de teste para eu poder testar se o meu circuito está protegido sem forçar uma sobrecarga nele, o que pode ser perigoso, né? Como desvantagem, esse meu acionamento ele é retardado, a gente tem que lembrar que é um princípio de aquecimento dos condutores, então há um tempo para ele aquecer, né? E para aquecer essa lâmina metálica, então assim, se ocorre muita sobrecarga, né? Se a gente sempre opera numa condição errônea, né? Uma condição que sempre dá sobrecarga, isso pode ir danificando o componente ao longo do tempo, né? Porque ele precisa esquentar, precisa atingir um nível de sobrecarga para que o relé térmico atue. Então, esse relé térmico ele não pode atuar muitas vezes durante a operação do motor. Ele está indo proteger, mas essa condição deve ser sempre evitada. Ele não protege contra correntes de curto-circuito. A gente tem outros elementos de proteção, como o disjuntor motor, por exemplo, que tem proteção de curto-circuito, tem proteção de sobrecarga. Os próprios fusíveis, alguns deles têm proteção de sobrecarga, mas no caso do relé não, ele não protege contra curto-circuito.
E uma desvantagem que eu tinha acabado de mencionar como vantagem, mas eu também quis colocar ela como desvantagem, que esse relé térmico não vai atuar diretamente no meu circuito de carga. Eu preciso dessa interface com o circuito de comando para o meu contato auxiliar normalmente fechado atuar e interromper o circuito da alimentação da bobina do contator para interromper o funcionamento do motor. Então, se eu, por exemplo, perco, né, se o meu fio do contato auxiliar que está ligado ao circuito de comando arrebenta, por mais que o meu relé térmico identifique a sobrecarga, ele não vai interromper o circuito, né? Então, esse em alguns casos pode ser uma desvantagem. Bom, pessoal, nesse ponto nós encerramos a nossa aula de acionamentos e comandos elétricos, a nossa aula 4. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.